Olá, meu nome é Micarla, eu sou agente fiscal do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte, CRES-RN. O CRES-RN está dando início, a um novo programa no YouTube, que são algumas videoaulas sobre resoluções, legislações e documentos do conjunto Cefes-CRES, para a gente discutir um pouco junto à categoria e fazer algumas novas orientações, certo? Então, hoje a gente vai discutir sobre condições éticas e técnicas de trabalho e da assistente social, Essa resolução é de 2006, ela é do Conselho Federal de Serviço Social, ela foi idealizada, e aprovada no sentido de trazer parâmetros para a atuação do assistente social nos seus locais de trabalho. Ela é uma importante resolução nos tempos atuais, um tempo que a gente está vivenciando a precarização das condições de trabalho da classe trabalhadora, das políticas sociais, o desfinanciamento. Então, isso reflete diretamente nas condições dignas de trabalho desses trabalhadores, que são assistentes sociais, seja em políticas públicas, nas instituições públicas ou privadas. Então, a gente vai discutir um pouquinho, vou trazer alguns pontos principais dessa resolução para a gente estar discutindo hoje, tá? Primeiramente, eu vou tratar do artigo 1º, destacar o artigo 1º, que trata da obrigatoriedade de ter uma sala para o assistente social trabalhar e fazer seus atendimentos, visando justamente a garantia do sigilo das informações desse usuário. Então, o artigo 1º diz o seguinte: é condição essencial, portanto obrigatória, para a realização e execução de qualquer atendimento ao usuário do serviço social, a existência de espaço físico nas condições que esta resolução estabelecer, que é a resolução 493 de 2006, certo? Então, é obrigatório ter essa sala, esse espaço de atendimento. Em alguns locais a gente não encontra uma sala específica do serviço social, porque é trabalho multidisciplinar, mas sempre tem que ter essa sala, porque se o assistente social precisar fazer esse atendimento individual, ou coletivo, ele precisa dessa sala, que ele possa fechar a porta e garantir esse sigilo, certo? O próximo artigo que eu destaco é o artigo 2º, que trata justamente como é que deve ser essa sala, quais são as condições que essa sala deve ter, para que esse assistente social possa realizar seu trabalho, as condições adequadas. Então, o artigo 2º diz o seguinte: o local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, conforme as características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes características físicas: a. Iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional. Então, tem que ter uma iluminação, independente do horário de trabalho, você tem que estar podendo enxergar direitinho, ter todo o atendimento de forma adequada com relação à iluminação. B. Recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional. Então, deve ter uma porta, que não tenha janelas abertas, então que seja fechado e que você possa fazer o atendimento sem que outras pessoas escutem o que está sendo dito nessa sala, certo? C. Ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas, como eu já destaquei. Então, para que essa porta seja fechada, é preciso ter uma ventilação. Na maioria dos espaços, e principalmente aqui no Nordeste, por causa do calor, a gente utiliza o ar-condicionado, que aí você pode fechar a sala, ligar o aparelho, e aí você fica lá o tempo que for necessário para fazer o atendimento. Em alguns lugares, a instituição disponibiliza ventilador. Quando esse ventilador consegue abarcar esse atendimento, tudo bem, mas não, a gente orienta que seja um aparelho que consiga realmente trazer uma ventilação adequada para aquela sala. E D, espaço adequado para colocação de arquivos para adequada guarda de material técnico de caráter reservado. Então, a gente geralmente também orienta que tenha um armário, que seja de acesso exclusivo do assistente social e que ele possa guardar todo o material do serviço social, seja um material que ele produziu, nos seus atendimentos, ou material que seja da instituição, mas que seja exclusivo do assistente social, certo? Então, esse artigo 2º ele é muito importante por isso, por trazer todas essas características
que devem ter essa sala de atendimento do assistente social, né, e que ele consiga garantir o sigilo das informações prestadas pelo usuário. Como exemplo, né, em visitas de fiscalização, como eu já falei, a gente encontra às vezes uma sala que não tem ventilação adequada. Geralmente a iluminação não tem muitos problemas, né? A gente não encontra muito problema. Mas em relação à ventilação e portas, sim, são as principais dificuldades que a gente encontra, porque não tem ar-condicionado, ou então está quebrado o ar-condicionado e tem que ficar de porta aberta. Às vezes é uma casa, né? E aí a janela precisa estar aberta, e aí quem passa escuta, e isso não está adequado, né? De acordo com a nossa legislação, não tem nenhuma garantia de sigilo as condições estando dessa forma. O próximo artigo que eu destaco é o artigo 3º, né? No qual ele diz o seguinte: o atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito de portas fechadas, de forma a garantir o sigilo, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né, dessa necessidade da porta estar fechada, certo? O próximo artigo é o artigo 4º. O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais. Então, todo documento, né, que seja produzido pelo assistente social, relatórios, pareceres e outros determinados documentos que sejam exclusivos, né, do assistente social, eles devem ser utilizados somente pelo assistente social da instituição ou pelas as assistentes sociais. Então, ele possui um caráter técnico, né, restrito a essa categoria profissional. Esse documento ele não pode ser utilizado de qualquer forma no âmbito da instituição e nem todo profissional deve ter acesso a ele. Por isso que orienta-se que esse material fique já junto do profissional em sua sala de trabalho, né? Fique lá no seu armário, que aí ele tem acesso quando ele precisar e fazer os determinados encaminhamentos também quando necessário. Então a gente orienta isso, tá? O artigo 5º ele diz o seguinte: o arquivo do material técnico utilizado pelo assistente social poderá estar em outro espaço físico, desde que respeitadas as condições estabelecidas pelo artigo 4º da presente resolução. O que isso quer dizer? Que esse material ele pode estar em outro armário na instituição, porém, esse armário deve ser de acesso exclusivo também dos assistentes sociais. Não quer dizer que ele vai estar em outro local e que qualquer profissional pode acessar. Não. O mais adequado seria ele estar, né, já junto da sala do serviço social, no local que o assistente social trabalha. Mas ele pode estar em outro espaço. Mas também, como já a própria resolução destaca, ele não pode ser acessado por qualquer pessoa. Tem que ser exclusivo aos assistentes sociais, né? Com relação a prontuários, por exemplo, prontuário é um documento que ele é acessado por outros profissionais. Então, esse documento ele não é necessariamente, não precisa estar junto do assistente social. Só as fichas de entrevista social, que aí sim é o próprio assistente social que faz e aí ele pode guardar. O prontuário não, ele pode ficar em outro local, né, na instituição, no âmbito da saúde, porque outros profissionais da saúde precisam acessá-lo para fazer os seus encaminhamentos também, tá? O próximo artigo que eu destaco, né, e é muito importante também esse artigo, é o artigo 7º, que ele diz o seguinte: o assistente social deve informar por escrito a entidade, instituição ou órgão que trabalha ou presta serviços sobre qualquer modalidade acerca das inadequações constatadas por este quando as condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional, sugerindo alternativas para a melhoria dos serviços prestados. Então, o que esse artigo quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se por acaso o assistente social identificar que naquele local que ele vai começar a trabalhar, ou que ele já está trabalhando, não tem essa adequação do que a gente já falou em relação à sala, por exemplo, a porta não está fechando, não está com a ventilação adequada, né? Não tem esse espaço para guardar o material técnico. O que ele deve fazer? Primeiro, ele vai fazer um documento, né, substanciado no sentido que ele pode utilizar essa própria resolução que a gente está discutindo,
nosso Código de Ética Profissional, né? A lei de regulamentação também, se caso necessário, e fazer esse documento relatando que, né, de acordo com a nossa legislação, a sala que ele utiliza não está adequada. Ele faz esse documento, pode sugerir até melhorias nesse próprio documento para a direção e encaminha para essa direção, essa coordenação, certo? Sabemos das correlações de força, né, das problemáticas, mas tentar registrar essas solicitações, né, para que o próprio assistente social ele se respalde com relação a isso, que realmente ele fez essa solicitação à direção da unidade. Então, pega esse documento, manda para a direção, se possível, pega o recebido, né, e deixa guardado e aguarda ver se essa direção vai dar algum retorno em relação a essa solicitação, né, seja em reunião ou a instituição também vai responder em documento. Então, sempre tem essas possibilidades, né? Se essa instituição não responder, aí sim o profissional, né, deve entrar em contato com o Conselho Regional, no caso aqui do Rio Grande do Norte, o CRES-RN, né, pelos nossos canais de atendimento, para que informe essa situação que está acontecendo, né, na instituição, qual é o tipo de situação que está acontecendo, e aí a nossa comissão de orientação e fiscalização vai verificar esses fatos, pode fazer a visita à instituição, né, às vezes reunião com a direção, e aí explicar a nossa legislação e solicitar a adequação desse espaço de trabalho para esse ou esses assistentes sociais, essas assistentes sociais, certo? Então, continuando a leitura do artigo 7º, ele vai dizer justamente isso que eu já falei para vocês, tá? O parágrafo 1º diz: esgotados os recursos específicos no caput do presente artigo e deixando a entidade, instituição ou órgão de tomar qualquer providência ou as medidas necessárias para sanar as inadequações, o assistente social, né, deverá informar o CRES do âmbito de sua jurisdição por escrito para intervir na situação. Então, a gente pede que mande um e-mail, principalmente, né, para o nosso e-mail da fiscalização, que é fiscalização, sem o cedilha, sem o tio, @cresrn.org.br, né, e a partir daí a gente pode conversar com esse profissional, ou então já fazer uma visita, né, sempre vai depender da situação. E o parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte: caso o assistente social não cumpra as exigências previstas pelo caput ou pelo parágrafo 1º do presente artigo, se omitindo ou sendo conivente com as inadequações existentes no âmbito da pessoa jurídica, será notificado a tomar as medidas cabíveis sob pena de apuração de sua responsabilidade ética. Então, essa resolução ela também traz esse destaque, né, de que o profissional ele pode ser responsabilizado eticamente se ele não chegar a comunicar ao conselho desse tipo de irregularidade, né, de situação que está ocorrendo no seu local de trabalho em relação às condições éticas e técnicas de trabalho. Sabemos como eu já falei, das correlações de força, da precarização de trabalho, das precarizações dos contratos de trabalho, né, atualmente, com toda essa regressão de direitos que vivemos nessa conjuntura, né? Então, a gente orienta a categoria que não deixe de fazer essa informação, né? Essa comunicação formal ao conselho. Por quê? Porque a gente entende esse tipo de situação e a gente não vai chegar na instituição expondo esse profissional, dizendo que foi fulano de tal, assistente social, né, que fez a denúncia, que a gente foi lá por isso e isso. Não, a gente vai chegar com toda tranquilidade, né, tentar demonstrar que a gente não conhece aquele profissional, que a gente não teve contato com ele, que é uma visita de rotina, né, uma verificação de rotina, que realmente é um dos nossos papéis, né, no dia a dia, fazer essa verificação em toda e qualquer instituição, né, do Rio Grande do Norte que tem assistente social. Então, a gente pode realmente chegar a qualquer momento em qualquer instituição e fazer a visita de fiscalização, certo? Então, a gente orienta ao profissional que não deixe de nos comunicarmos, né, nos comunicar sobre essa situação, tá?
para que a gente possa intervir assim que possível naquela instituição e melhorar as condições de trabalho dessa profissional, tá? Então eu destaco para vocês isso. Essa resolução é muito importante, como eu já destaquei nos tempos atuais, né? A gente está passando por um processo muito difícil, né? Esse ano, principalmente com a pandemia, com a precarização mais das condições de trabalho e agora envolvendo a biossegurança, né? Em relação à pandemia da Covid-19. Então, a gente orienta os profissionais que assim que possível, quando tiver um tempinho, pegue as nossas resoluções, né? Nesse momento pode ser essa 493/2006, a gente tem disponível no nosso site, no site do Conselho Federal de Serviço Social, vocês podem acessar, baixar na internet, você encontra. Então baixa, dá uma lidazinha, tá com dúvida, entre em contato conosco, né? Que a gente faz as orientações. Para que não deixem passar, para que não fiquem trabalhando sem condições de trabalho, né? Porque isso, infelizmente, vai adoecendo esse profissional muitas vezes. Apesar de o contrato ser frágil, né? A gente orienta que entre em contato conosco que a gente vai pensar a melhor forma possível de resolver essa situação para vocês, certo? Então, por hoje é isso, né? Eu quis destacar esses principais pontos dessa resolução, tá? Agradeço a quem for assistir, quem estiver assistindo. E o nosso próximo ponto, né? A nossa próxima discussão no próximo vídeo, que eu também vou estar fazendo, é sobre a supervisão direta de estágio, a resolução 533/2008, tá? Então, até mais, um abraço.